Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus amados, eu quero, neste momento, trazer uma palavra de reflexão para todos nós, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, e o versículo número 1, que nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desfalecer, em outras versões. Muito bem. Meus amados, vamos entender o que é, na verdade, uma parábola. Uma parábola, ela geralmente é uma história curta, né? E às vezes também uma comparação. Mas é baseada em fatos reais, com o fim de ensinar lições de sabedoria, né? E de moral e também de religião. Então, isto é uma parábola. Então, Jesus, naquele momento ali, onde Lucas relata, ele estava reunido com seus discípulos e também podia ser que tivesse mais algumas pessoas. Jesus sempre estava bem acompanhado de uma grande multidão. Mas aqui Jesus parou um momento e contou uma história para aquelas pessoas que ali estavam. O que Jesus queria, na verdade, com essa história, a finalidade de Jesus, era fazer com que eles entendessem o dever de orar, a importância de orar e nunca desistir, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Então Jesus conta uma história de um certo homem, juiz da cidade, uma pessoa importante, né? Uma pessoa poderosa. Mas este homem, Jesus diz que ele não temia Deus, ele não respeitava homem nenhum. Ele se sentia realmente muito além de tudo e de todos. Então, aquele homem, ele não se importava com nada. Mas existia uma mulher viúva. E esta mulher tinha uma causa para aquele juiz julgar. Mas ela ia e ele não dava importância para ela. Mas aquela mulher, ela não desistia. Ela ia todo santo dia atrás daquele homem para que ele julgasse a sua causa. Ela ia todo santo dia, segundo aqui a Bíblia, como relata Jesus. E chega um dia em que aquele homem, de tanto ser importunado por aquela mulher, de tanto ela chegar a ele para lhe cobrar isto, ele não aguentou. E ele então disse: eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela me incomoda todos os dias. E ali foi feito, ele julgou a causa dela. Então, o que na verdade nós podemos extrair disto aqui é aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Orai sem cessar. Não podemos de maneira nenhuma desistir dos nossos propósitos, desistir daquilo que nós queremos. Deus, ele está sempre pronto a nos ouvir. O ouvido de Deus está sempre aberto para nos escutar. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente tem mais facilidade de receber uma resposta de Deus. Estamos mais próximos daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós e daquilo que nós queremos alcançar da parte de Deus. Então, a oração, ela tem essa importância. A oração, ela tem esta finalidade. Por isso que nós devemos sempre orar. De madrugada, de dia, de noite, seja qual for o momento, mas todo momento é momento de oração, é momento da gente refletir, da gente buscar a presença do Senhor. Então, no trabalho, em casa, na escola, onde você estiver, mas o seu pensamento está voltado para os céus, o seu pensamento está voltado para Deus. Você ora em espírito, não precisa abrir a boca, mas você ora em espírito, e Deus, ele escuta, e Deus, ele recebe, porque a Bíblia diz que nós, quando estamos orando, mesmo fragilizados, mesmo sofrendo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, com gemido inexprimíveis, ele leva nossas orações até Deus. Então, a importância da oração, irmãos, é que nós oramos e a gente tem comunhão com Deus. Quando a gente ora, a gente recebe de Deus. Quando a gente ora, a gente tem mais proximidade a Deus, a gente tem mais intimidade com Deus. Por isso a importância da oração.
Por isso que Jesus conta a história daquela mulher e ela nos traz aqui uma grande lição. Por quê? Porque ela não desistia, e crente é assim. O crente ele não pode desistir dos seus propósitos, ele não pode desistir daquilo que ele realmente está precisando, que ele está querendo, mesmo que seja impossível, mesmo que demore anos, mas permaneça orando, porque Deus vai chegar o momento em que ele vai se levantar do trono e vai dar resposta para você. Abraão orou. Quanto tempo Abraão orou para Sara ter um filho? Isaac orou. Quanto tempo Isaac orou para que Rebeca tivesse um filho? Jacó orou. Quanto tempo Jacó orou para que Raquel também tivesse filhos? Mulheres estéreis, que não dava filhos a seus maridos. E naquela época era vergonhoso para elas. Era como se elas fossem malditas. Mas de tanto eles orarem, de tanto eles buscarem a presença de Deus, clamarem a Deus, confiarem em Deus, Deus ouviu as suas orações, as suas petições e deu resposta para eles. Sara engravidou, Rebeca engravidou, Raquel engravidou, e elas foram muito, muito abençoadas. Então, o crente, ele não pode esmorecer, ele não pode desfalecer. Não desista, mesmo que esteja difícil, esteja demorando, seja quanto tempo passe, mas enquanto você tiver vida, vai orando, vai acreditando, vai confiando em Deus, vai esperando tão somente em Deus, porque Deus, ele tem a hora certa de agir. Deus, ele trabalha na hora certa, no momento certo. Então, quanto mais você ora, mais Deus se agrada. Quanto mais a gente ora, mais Deus ele vai recebendo de nós. Então, isso é importante. Aquela mulher traz uma lição para nós. A insistência dela, a persistência dela, ela conquistou o que ela queria. Ela conseguiu fazer com que aquele juiz que não temia Deus, não respeitava homem nenhum, ele recebesse, ele fosse realmente aquebrantado e julgasse a causa daquela mulher. Então, veja a importância da nossa oração. O dever de orar sempre, como Jesus disse, e nunca desfalecer. Eu sei que é difícil, irmãos. A gente ora, mas a gente não vê resposta, a gente não vê sinal, a gente não vê nada acontecer, mas é porque Deus está trabalhando. Deus está preparando o que você está pedindo para Ele, porque Deus sabe a nossa necessidade, Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar, Deus sonda os nossos corações. Portanto, meus amados, nunca desista, não desfaleça, mesmo gemendo, mesmo sofrendo, mesmo chorando, sem força, feito Ana. Ana queria um filho e ela não tinha força nem para abrir a boca, mas ela estava ali gemendo, chorando, mas o coração dela estava palpitando, clamando a Deus, e Deus estava recebendo. E a resposta qual foi? Deus lhe deu o filho Samuel. E depois de Samuel vieram mais outros 6 ou 5 filhos, não me lembro bem agora. Então, veja a importância da oração, o poder da oração. O cristão que vive em oração é um cristão propenso a receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para ele. Então, que Deus nos abençoe, que essa palavra chegue ao teu coração, que Deus nos ajude a cada dia e nunca desfaleça, nunca desanime, porque Deus, ele é contigo. Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus.